Meus irmãos, saúdo a todos no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, dando início a mais uma escola bíblica semipresencial, online, onde muitos que estão à distância estarão sendo abençoados, acompanhando esta transmissão diretamente aqui da Catedral da Esperança, Praça da Redenção, número 100, Igreja de Cristo em Apodi. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e amado, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, te damos graças, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por mais um dia, por mais, ó Senhor, uma oportunidade que nos dás de chegarmos à Tua casa, Senhor, de celebrarmos o Teu nome, de adorarmos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade e também aprendermos da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus querido, toma em Tuas mãos, Senhor, a direção, ó Deus, desta escola, Senhor, neste dia. Toma em Tuas mãos os professores e alunos, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, o Teu Santo Espírito, esteja a guiar, ó Deus, a dirigir todos estes momentos, ó Pai, e os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, ó Deus, é por quem nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar-se e nós vamos cantar, nós vamos celebrar ao Senhor. Vou convidar aqui o presbítero Girnaldo para cantar os louvores congregacionais. Logo após o louvor com o presbítero Girnaldo, o pastor Ivanildo Costa vai estar efetuando a leitura da palavra, a leitura devocional nesta manhã. E após esta leitura efetuada, nós estaremos orando com o bispo Tarcísio Barros, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero convidar aqui as professoras, Ana Maria Helena, para sentar aqui, e a irmã Claita também aqui no outro lugar, no outro assento, porque daqui a pouco a gente vai estar aprendendo a palavra com a contribuição dessas duas irmãs abençoadas. Vamos cantar. Também tenho para dizer, saudar a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. De número 107, na harpa cristã, 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme
firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Convido os irmãos para se colocar de pé e nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus. Quem está de posse da revista, lê por ela também. Quem não está, a Bíblia, quem está com a Bíblia aí, abre João capítulo 14, Evangelho segundo João capítulo 14, versículos 16, 17, 18 e o 26. E em seguida, João, capítulo 16 e versículo 14. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Santo Deus eterno e bendito, engrandecido sejas para todo sempre. Te agradecemos pelo momento, Senhor, que temos diante de Ti, meu Deus querido, para mais uma escola dominical, para mais um momento de aprendizado da Tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade e te pedimos, abençoa todo esse trabalho, toda a nossa escola, abençoa os professores que estarão ministrando, Senhor, nesta manhã. Toma-nos em Tuas mãos e abençoa a todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos iniciando a nossa nova revista, né? A nova revista, novo trimestre, lições bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo. É uma revista de um tema muito interessante e necessário para os nossos dias, revermos essa questão, revermos estes ensinamentos. E hoje nós estamos começando com a primeira lição, a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Estaremos estudando durante toda essa manhã sobre esse tema, a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo para esta lição, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse é o tema, o texto básico, o texto áureo para esta leitura, para esta lição. Uma verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais,
vivenciamos, né? Então, a gente vai estudar essa lição daqui a pouco, mas antes disso nós vamos cantar mais uma vez, vamos celebrar ao Senhor, porque o culto faz parte do culto, o louvor, a adoração, a contribuição e o aprendizado da palavra. Então a gente vai cantar com vozes de júbilo neste momento, vai estar entoando louvor ao Senhor, exaltação ao Rei da Glória. Enquanto o Vozes estiver cantando, estará sendo recolhida a oferta desta manhã, a oferta que é costumeira na escola dominical. Então, Vozes canta, nós contribuiremos e daremos prosseguimento à escola nesta manhã. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração faz o céu da luz. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração faz o céu da luz. Conhecer a Deus e mais além é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu da luz. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu da luz. Traz o céu da Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, adentrando aqui no início da nossa lição, o objetivo geral desta lição tem como premissa expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo.
Os objetivos específicos desta lição, ao término, nós estaremos com isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, a apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Esses são os 3 objetivos da nossa lição. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Neste momento nós vamos passar a palavra à nossa irmã Maria Helena, nossa professora, que vai nos trazer uma explanação acerca do primeiro ponto da nossa lição, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Cada professor tem 15 minutos para expor a palavra, para expor o ensinamento proferido nesta manhã. Irmã Maria Helena, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Saúdo a todos que nos assistem pela live, aqui presente, no nome de Jesus. O que nós podemos aprender nesse primeiro ponto, a própria revista coloca aqui, que os crentes realmente necessitam saber sobre o Espírito Santo, é sobre a sua divindade, personalidade e atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Um dos pontos mais importantes aqui é a divindade do Espírito Santo. Muitas seitas pregam que o Espírito Santo não é Deus, né? Para alguns ele é apenas uma força que domina, que age, que interage no cosmos, no universo. Uma força ativa de Deus. Para nós, não só os pentecostais, mas outras linhas também doutrinárias, acreditamos que o Espírito Santo é Deus. E isso pode ser provado amplamente na palavra de Deus, através dos seus atributos, através da sua obra, né? Está tudo de acordo com a revelação da Bíblia. Por que é que nós dizemos que o Espírito Santo é Deus? Porque o Espírito Santo atuou na criação desde o início, junto com o Pai e junto com o Filho. Quando nós encontramos as referências acerca da criação, a Bíblia diz que Deus estava lá, Jesus estava lá, no princípio, e o Espírito Santo também estava lá. Eu não entendo muito bem essa ideia de 3 pessoas ser uma só, ou uma pessoa ser 3 ao mesmo tempo. Eu nunca consegui explicar isso, nem encontrar explicação de vida para isso, a trindade. Porque acho que isso não é uma coisa para a gente entender, mas é uma coisa para crer. É tanto que nós temos algumas denominações que não acreditam na trindade, né? A Voz da Verdade é uma delas. O pessoal que pertence àquele grupo da Voz da Verdade e àquela denominação, eles não creem na trindade. Isso não chega a interferir na salvação, porque na verdade eles creem em Deus e que Deus é tudo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, sem essa divisão que a Bíblia nos mostra, né? Deus numa dispensação como Pai, numa outra dispensação como Filho e numa outra dispensação como o Espírito Santo, uma pessoa só em 3 dispensações diferentes, né? Eles creem que não existe essas dispensações, essas separações. Bom, nós cremos que sim. Cremos Deus como Criador, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como condutor, como guia, como o nosso santificador.
Isso fala da divindade. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao Espírito Santo, ele acaba manifestando atributos que são inerentes a Deus, assim como a Jesus: onisciência, onipresença, onipotência, não é? Por isso nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus. Esses atributos são revelados claramente na Bíblia. No Antigo Testamento, capítulo 63 de Isaías, mostra que o Espírito Santo era quem guiava, era quem conduzia Israel no deserto. Mostra que também os milagres, as manifestações de Deus no deserto eram através do Espírito Santo. Nos profetas do Velho Testamento, a pessoa do Espírito Santo está bem presente, falando como Deus, agindo como Deus, né? Tanto trazendo bênção como trazendo juízos sobre a nação e sobre as outras nações também, agindo como Deus. Coisas que só Deus poderia fazer. E aí você vê o Espírito Santo fazendo, porque o Espírito Santo também é Deus. Jesus deixou muito claro que ele também era Deus, quando disse que ele e o Pai eram um. Então, são três pessoas com a mesma substância, com o mesmo poder, com o mesmo nível de atuação, mas é um Deus só. E isso que muita gente tem dificuldade de entender, né? Quando nós falamos também das suas obras, falamos do Espírito Santo como uma pessoa, nós encontramos na Bíblia que o Espírito Santo se entristece, né? Que o Espírito Santo, que a gente cansa, que o Espírito Santo tem manifesta várias emoções que mostram ele como uma pessoa física e uma pessoa espiritual. Então, Jesus demonstrou a mesma coisa. Jesus, como homem, teve sono, teve cansaço, teve fadiga e era Deus, né? Por isso que nós acreditamos no Espírito Santo como Deus. E isso de acordo com o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Muito bem. A Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui já nos primeiros passos, onde a gente está tomando conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo, né? E neste momento eu passo a palavra à nossa irmã Claita, a professora Claita, que vai nos trazer uma explanação sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? A irmã Claita tem o seu tempo franqueado para trazer este ensinamento. Graça e paz a todos, né? O segundo tópico da nossa lição está relacionado com o segundo objetivo: relacionar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. Como a nossa irmã Maria Helena já falou, né? Nós temos um Deus trino, nós cremos nessa trindade e na união entre essas pessoas que são diferentes, que agem em situações diferentes, que têm personalidade e atuação diferente, mas que compõem a mesma substância, né, que são formados da mesma substância e que fazem parte de Deus. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Para a gente entender esse relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, o segundo tópico divide esse relacionamento entre eles, chama esse relacionamento entre as três pessoas da Trindade de pericorese. É a relação entre as três pessoas da Trindade, recebe esse nome, que é justamente essa intimidade entre o Filho e o Espírito Santo, que se dá e é eterna. A teologia chama essa relação entre eles
com esse termo. Mas o que nos é interessante saber é, quando a gente leu aqui na nossa leitura básica, o Senhor Jesus dizendo que ia orar, que ia pedir ao Pai para que Ele mandasse outro Consolador, né? um outro Consolador da sua mesma natureza, que estaria conosco para sempre, a gente percebe que Ele, nesses termos, estava dizendo que Ele ia dar continuidade àquilo que Ele tinha começado, né? E a sensação de segurança que os discípulos tinham por estar com Jesus, por ver Jesus, a sua atuação, eles iam sentir com a presença do Espírito Santo que estaria neles, agindo, né, e atuando. E aí a gente percebe a intimidade do relacionamento entre a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo e entende que essa intimidade não pode ter sido construída de ali, né, que já vinha de longas datas. Então, essa pericorese, essa palavra que os teólogos escolheram para designar esse relacionamento entre as três pessoas, diz que cada uma das pessoas, né, tem em si as outras duas, e que elas se relacionam entre si, e que isso acontece desde antes da fundação do mundo, né? Isso acontece desde antes da fundação do mundo. Se a gente voltar para Gênesis, para aquele texto do início da criação, a gente vai perceber a presença das três, né, pessoas da Trindade, na realização da obra e na formação do universo. E aí essa intimidade entre o Filho e o Espírito Santo, que eles escolheram chamar por esse nome, é eterna. Já existia e sempre existirá. E ele, o Espírito Santo, veio definitivamente, depois da ascensão de Jesus, morar em cada um daqueles que se convertem, né? O segundo tópico desse tópico 2, que fala do relacionamento do Espírito Santo com Jesus. Jesus vai dizer, lá no texto que a gente leu, no capítulo 16, no versículo 14, ele me glorificará. Ele vai dizer assim, ó. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, existe uma questão, e até com relação às pessoas que não querem defender o Espírito Santo como Deus, porque acham que se adorá-lo como Deus, não vai estar direcionando a adoração à pessoa certa. Só que como eles são três em um, e eles se relacionam entre si, eles fazem parte da mesma pessoa, é assim como nós somos corpo, alma e espírito, e somos a mesma pessoa, então o que é que acontece? Quando eu direciono a glória ao Espírito, eu estou direcionando ao Pai e ao Filho. Quando eu direciono ao Filho, eu estou direcionando ao Pai e ao Espírito. Então, quando Jesus diz, ele me glorificará, porque eles são um. Então, a glória que é direcionada ao Espírito Santo de Deus é direcionada ao Filho e é direcionada ao Pai. E aí a gente pode parar para pensar no seguinte, né? Que quando a gente vê aqui, a gente lê nessa leitura o Senhor falando do Espírito Santo, a gente percebe a intimidade que existe entre eles e que ele diz que ele estará conosco, que ele nos ajudará, que ele será o Consolador. A gente percebe que o nosso relacionamento, depois dessa questão dele morar em nós, o nosso relacionamento mais próximo vai ser com a pessoa do Espírito Santo, que age em nós e que está em nós. E o nosso bom relacionamento, a nossa comunhão com o Espírito, né, também é a nossa comunhão com o Pai e a nossa comunhão com o Filho, com as outras pessoas da Trindade. E a glória, o respeito, o temor que a gente relaciona a pessoa do Espírito, a gente está relacionando também as outras pessoas da Trindade. Quando ele diz, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, né? Porque eles são um. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí muitos não querem aceitá-lo como Deus, o Espírito Santo como Deus, e coloca essa questão até equivocada, baseada nesse versículo que Jesus, ele me glorificará, justamente coloca essa questão equivocada, que se a gente
direcionar a glória, a adoração ao Espírito Santo, não estará direcionando a pessoa do Pai e do Filho. Só que quando a gente se aprofunda no texto, a gente vê, e a gente crê nessa questão da Trindade, a gente vê que se eles são um, então a glória que eu dirijo ao Espírito Santo, eu estou direcionando ao Pai e ao Filho. E como ele está em nós e está atuando entre nós, e a sua atuação se tornou bem mais efetiva nesses últimos tempos, no tempo da graça, então o nosso relacionamento mais íntimo é com a pessoa do Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo é Deus, logo ele pode ser adorado. Do contrário, ele seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã, né? Como a gente vive na dispensação da graça, ele está em nós e atua através de nós, nós devemos ter uma maior intimidade com ele, e isso não desmerece a pessoa do Pai, nem desmerece a pessoa do Filho, porque eles são um. É como a própria palavra nos orienta. O terceiro tópico, o efeito prático dessa relação que a teologia resolve chamar de pericorese. Eles são um, mas são formados, eles têm personalidades, aliás, diferentes e atuação diferente. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer uma das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Isso é só uma questão meramente, vamos dizer assim, didática, que alguém gosta de ficar procurando coisa para enganchar, né? Porque se nós estamos direcionando a nossa adoração à pessoa de Deus, não tem para que se ater a esses detalhes. Lá em Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 6, primeiro Filipenses, vamos logo ler aqui, Filipenses bem rapidinho, Filipenses 3:3, que vai dizer assim: porque nós é que somos a circuncisão, ele estava falando contra os falsos mestres, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que ele falando da adoração a Deus no Espírito, né? Que se você está no Espírito, se você está em comunhão com o Espírito, se você está adorando, essa adoração se direciona a Deus através do Espírito que está atuando na sua vida. Lá em Apocalipse 5:6, vai dizer o seguinte, Apocalipse, capítulo 5, e versículo 6. 5 e 6 de Apocalipse. Então eu vi no trono, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aí, no versículo 13, então vi que toda criatura que há debaixo do céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória pelo domínio dos séculos dos séculos. Mostrando a diferenciação do Pai, do Filho e do Espírito e a atuação deles separadamente. Né? Quarto ponto desse subtópico, 2, que é o relacionamento entre o Filho e o Espírito. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então, ele é consubstancial com o Filho. O que é que quer dizer isso? Que ele é da mesma substância, que ele faz parte um do outro. Em cada uma das pessoas, as outras duas se manifestam. Isso pode parecer complicado se a gente fosse ater a esse detalhe, mas o importante é a gente entender que o Espírito Santo ele foi enviado para que a gente fosse ter a revelação da palavra, para que a gente fosse entender tudo
o que estava na palavra, através da sua revelação, que ele pudesse nos direcionar, já que Jesus tinha ido para o Pai, e completar a obra que Jesus fez. Então, cada um teve a sua parcela de contribuição na criação, né, na formação do universo, na salvação e na concretização da salvação. Cada um tem a sua tarefa a se realizar. E aí, no versículo 26, da leitura que a gente leu, vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, o Senhor, quando diz isso, mostra a intimidade, o relacionamento, e que um está agindo junto com o outro, que não há um relacionamento separado, né, que eles estão de comum acordo, e que não há diminuição nem nessa questão. Há uma unidade entre eles, né? O Filho é consubstancial com o Pai e assim com o Espírito. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Então, ele era um Consolador e, por ele ir, fez a sua obra, realizou a sua missão, ia voltar para o Pai, e aí vem o Espírito Santo para continuar com a obra. Né? E aí esse alguém, esse Espírito Santo, é da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade do outro Consolador que estava aqui, que era Jesus Cristo, e que agora subiu para o Pai e deixa a continuidade do trabalho para a pessoa do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a síntese dos tópicos 1 e 2. Logo após essa leitura, eu vou convidar a irmã Damiana Sheila para cantar um hino. E após esse louvor, o professor, o presbítero Marcílio, estará vindo para o terceiro tópico da nossa lição. A síntese do tópico 1 é: a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. E a síntese do tópico 2: há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele, ou seja, Jesus é glorificado pelo Espírito Santo. Há uma comunhão, há uma inter-relação entre Jesus e o Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós, que nos dirige, que nos consola e que nos conduz em toda a verdade. Essa é uma verdade irrefutável. Vamos cantar com a irmã Damiana. Em seguida, o presbítero Marcílio vem para o terceiro tópico e assim fechar a explanação nesta manhã com o tema: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Vamos cantar e em seguida o presbítero Marcílio. Eu também saúdo a amada igreja em nome de Jesus, amém? Para nós, motivo de alegria estarmos aqui novamente com os irmãos para aprender a santa palavra de Deus mais e mais. Aleluia, Jesus. Peço ao vozes que me ajude. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha
vida te consagrei. Os dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi vestes no sangue lavei e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos e amigos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. A você que está aqui conosco, seguindo a cronologia nesse novo trimestre, seja bem-vindo à nossa escola dominical, que agora assume um caráter semipresencial. Estamos aqui com a boa parte dos irmãos, atendendo ao que diz as regulamentações de saúde sanitária no município de Apodi. O nosso espaço físico pode abrigar até 60 pessoas na sua totalidade, como também quero agradecer a você, irmão, que está aí do outro lado, fazendo conosco aí essa escola bíblica chegar o mais longe possível. E nós estamos aqui de volta para trazer mais um momento de crescimento espiritual para o nosso povo. A lição de número 1 dessa revista bíblica que nós estamos estudando traz um grande ensinamento a respeito do verdadeiro pentecostalismo. O que é esse sentimento, ou o que é essa doutrina, o que ela vem dizer? É a ação do Espírito Santo, o derramar da glória de Deus através do Espírito Santo na consumação da salvação para aqueles que estão esperando de Deus a revelação através do conhecimento da palavra, da revelação do Espírito Santo no coração do pecador, pois é Ele quem convence do juízo do pecado e da justiça, e isso envolve toda uma ação do Espírito Santo. As nossas irmãs professoras, a irmã Maria Helena,
e a irmã Cláudia já discorreu muito bem sobre os pontos anteriores deste assunto tão salutar, tão importante para nós, a Igreja do Senhor, nos últimos dias. É o Espírito Santo quem atua, quem está em evidência, mas o Filho não está ausente e o Pai também não está ausente dentro do contexto bíblico que nós estamos estudando. Estamos falando aqui a respeito da terceira pessoa da Trindade, um santo Deus em três pessoas que têm os mesmos atributos, a mesma divindade, a mesma personalidade, a mesma ação, o mesmo agir, a mesma pericorese, ou seja, quando o Pai estava atuando na sua palavra, criando o mundo, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Quando o Pai estava criando e o Espírito estava sobrevoando as águas, o Filho estava pronto para agir, porque tudo que estava sendo criado era para Ele. E por meio dele se criou tudo, e para ele são todas as coisas. Então, nesse contexto aqui, nós entendemos nas explicações de nossas professoras que o Espírito Santo é Deus, é a união de três pessoas distintas em glórias, poder e majestade. Mas o Espírito Santo deixou de atuar? Não. Desde o início, aqui no terceiro ponto, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Há uns unicistas que dizem que só existe um Deus. Há outros que dizem que existe só o Pai e o Filho. Há outros que dizem que existe só Deus e o Espírito, não existe o Filho. Há essa gama de doutrina, a doutrina que nós defendemos, porque nós somos pentecostais, nós cremos na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo me convenceu do pecado, me revestiu do seu poder, me deu a adoção de pai através da ação do Espírito Santo. Nós somos adotados como filhos por causa da ação do Espírito Santo em nossa vida, porque foi Ele quem nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça e nos uniu ao Pai através da adoção, e por isso nós clamamos pelo Espírito que nosso Deus é nosso Pai, Abba, Pai. Somos adotados por causa da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nunca esteve inativo. Na criação, o Espírito Santo atuou e ele não se restringiu apenas às ações no coração do homem. Ele age sobre a criação inteira. A criação inteira tem a atuação do Espírito Santo. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então, para quem diz que o Espírito Santo esteve inativo e só entrou em ação para aquele dia de Pentecostes e não mais atua na igreja, não mais distribui os seus dons, quero dizer que você precisa rever a sua visão a respeito da Bíblia Sagrada, porque toda ela revela qual é a verdadeira posição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum tirou férias até hoje, nenhum está dormindo, nenhum deixou de agir. O Pai age em simultaneidade com o Filho age em simultaneidade com o Espírito Santo. Os três agem porque o propósito de Deus desde o princípio da criação foi ter comunhão com o ser humano, foi ter comunhão com a humanidade. E como ele poderia agir dessa maneira? Se irmanando com o homem através do Espírito Santo, se irmanando com o homem através das ações do Espírito Santo. No mundo, a sua atuação aqui no primeiro ponto é visível, a começar pela criação e a preservação do planeta Terra. Os cientistas dizem que quem sustenta esse universo no espaço sideral são as leis gravitacionais. Os astros celestes estão sustentados por esta lei da física, da astrofísica, da astronomia, que sustenta cada planeta na sua órbita. Mas eu pergunto, quem criou essas leis?
Quem estabeleceu essas leis? Quem sustenta o sol até agora? Quem sustenta as estrelas até agora? Quem sustenta o espaço sideral até agora? É a ação do Espírito Santo sustentando a criação de Deus. Amém? Essa é a ação do Espírito Santo. Até hoje, céus e terras proclamam a sua glória, porque é sustentada pela ação do Espírito Santo. Então, nesse primeiro ponto, nós já entendemos, como diz lá em Gênesis capítulo 1, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Se ele pode mover sobre as faces das águas, ele também pode mover o coração do homem em direção a Deus, porque foi esta a ação do Espírito Santo em minha vida e em sua vida. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, que alguns querem reclamar para a ciência, para o ocaso. Não, este universo é sustentado pela ação do Espírito Santo. O sol glorifica a Deus, a lua glorifica a Deus, as estrelas glorificam a Deus, o universo glorifica a Deus, porque quem sustenta o universo é o Pai das nações, é o Pai das luzes. Então o Espírito Santo age. Ele não é uma ação que esteve inativa, que veio só operar quando o Pentecostes aconteceu. Não, desde muito a pessoa do Espírito Santo agia no mundo. E diz mais ainda, ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Como diz no Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Olha só, o salmista diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada dia. Quem é que renova as suas misericórdias no mundo? O Espírito Santo, pela ação de renovar a esperança, pela ação de renovar a vida, pela ação de trazer fé ao coração do homem. E a fé que nós estamos dizendo não é somente a fé salvífica, é a fé de dias cheios de esperanças, de dias cheios de paz, de dias cheios de comunhão, de dias cheios de alegria, de força e vigor. E isso o Espírito Santo faz a cada dia no seio da terra, porque é uma ação de Deus sustentar a vida. É uma ação de Deus sustentar a vida. E como é que você entende aquele versículo que o trono de Deus é o céu e a terra é o estrado dos seus pés? É tão somente para transmitir o poder, a soberania e a glória de Deus? Não, para dizer que Ele comanda céus e terra e aqui tudo acontece com a sua permissão, com a sua ação. Então está entendido, fica claro que o Espírito Santo nunca esteve inativo. E o propósito disso, conforme diz a nossa Bíblia, conforme diz a palavra de Deus, é Ele querendo ter uma comunhão com a humanidade. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, como eu falei, o sol. Embora que haja um dia nublado, eu entendo que o sol está lá. Embora que exista uma noite nublada, eu creio que a lua está lá. Embora que o céu esteja nevoado, eu sei também que as estrelas estão lá, porque Deus as chama pelo nome, e as conhece e as estabeleceu, conforme diz a palavra do Senhor. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, numa aprovação no concurso concorrido, na promoção de um cargo da empresa, entre outros. Então, o Espírito Santo é que move. O apóstolo Paulo dizia, nele nos movemos. No Espírito de Deus nos movemos. E quando ele diz no Espírito de Deus nós nos movemos, não está relacionado apenas no contexto espiritual, não relacionado ao batismo do Espírito Santo, ao revestimento de poder, o Espírito Santo em nós. Fale que toda a existência humana, em todos os seus aspectos, são gerados, sustentados pelo Espírito Santo. Nele nos movemos. No Espírito de Deus nos movemos. Então, está entendido, irmãos, como o Espírito de Deus atua no mundo?
Segundo, no ponto 2 do terceiro ponto, o Espírito Santo no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção por meio da escolhida de Israel. Sim, Deus escolheu um povo para ele chamar de seu, para revelar os seus segredos e abençoar este povo, e deste povo vir a redenção, a salvação da humanidade. Por isso que nós dizemos através de Pedro que a salvação vem dos judeus, nação escolhida, povo zeloso e de boas obras, para serem reveladas sobre ele os planos de Deus para a humanidade. Então, o Espírito Santo esteve inspirando os profetas para revelar a glória de Deus entre os homens e apontar para Jesus. O Espírito Santo também atua na presença e está na história de todos os antigos hebreus, como, por exemplo, os 70 anciões que auxiliaram Moisés. A ação do Espírito Santo. Moisés cansado, não sabia o que fazer para julgar o povo o dia todo, e de repente alguém surge com uma palavra diferente da compreensão de Moisés. Que essa palavra não veio tão somente da mente humana do seu sogro Jetro, veio da mente que sonda as nossas mentes, que é a mente do Espírito Santo. Que ao sondar a mente de Moisés e de Jetro, o Espírito Santo lá atuando diz: não é isso que deve acontecer, escolha os 70 anciãos para que esteja conduzindo o seu povo. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, que Deus ama, é a questão da ordem e decência e do equilíbrio das coisas, e especialmente da ordem de suas verdades. As verdades de Deus são mantidas em uma ordem, em uma sistemática, não porque nós temos a teologia em si para dizermos isso, mas porque Deus ama a ordem, ama a sistemática, ama aquilo que é ético, ama aí aquilo que é bom, e por isso Ele criou todas as coisas e ainda disse: viu o Senhor que era bom. Nesse contexto bom, Ele quis dizer, porque tudo está posto e ordenado. Tudo está posto e está em equilíbrio. Tudo está posto e tem um princípio, tem um meio e tem um fim. E quem sustenta esta ordem é, mais uma vez, o Espírito Santo. Quem sustenta esta ordem, mais uma vez, é o Espírito de Deus. Como também inspirou os demais heróis, separando homens especiais para um momento, separando servos e servas para que estejam preparados e preparadas para atuar no plano de Deus para a humanidade. Cito só um aqui, no caso de Sansão, posso citar outro, no caso de Noé, posso citar vários outros que teve a influência do Espírito Santo para que apontassem para um Deus que ama estar com a humanidade. Deus ama estar com a humanidade. É tanto que quando Ele criou todas as coisas, Ele chamou quem? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então tudo que tinha de Deus que Ele pôde nos dar, Ele nos deu a sua partícula, uma partícula de eternidade, uma partícula de personalidade, uma partícula de que nós pudéssemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Enfim, Deus nos deu tudo que Ele podia nos dar naquilo que Ele entendeu quando soprou em nós o fôlego de vida e nos fez alma vivente. E levando aqui na questão do pecador, o Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem um contato. O Espírito Santo é a primeira pessoa que ele se revela. Se você for contar aqui o seu testemunho, você não vai apelar para o pregador tal, em primeiro plano. Você não vai apelar para a influência de uma pessoa em primeiro plano. Você vai apelar logo dizer que a palavra de Deus me abriu os olhos. A palavra de Deus entrou no meu coração. Deus falou comigo, o Senhor me revelou. Como é que Deus fala com você e se revela para você? Através do Espírito Santo. Como é que a palavra desce ao seu coração, se não for naquele contexto que diz a palavra de ouvir com os ouvidos e crer com o coração? Quem é que faz esta ação? O Espírito Santo.
Ele é quem vai lá direto no âmago, no profundo. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora a tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois Ele é quem nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, 3. Ele é quem nos conduz a Jesus Cristo. Terceiro ponto, para encerrar a minha participação desta manhã, diz assim: na vida humana, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, e como ele atua na vida humana. O Novo Testamento registra no início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. Essa nova era começou com a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco só no Pentecoste. Foi? Você acha que aquela oração de capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e 17 de Jesus Cristo, quando ele se apresentou ao Pai, chegando já aquele momento de ir ao sacrifício, e quando ele orou para o outro Consolador, ele disse: se eu não for, o outro não virá. A palavra Consolador quer dizer paracleto no latim, e quer dizer também advogado no grego. Aquele que está ao lado, aquele que está para defender, ao lado para defender, para ajudar, para auxiliar. Então Jesus esteve passando os seus dias aqui na terra, mas porém preparou o coração dos seus discípulos e disse: eu vou porque tenho que ir mesmo, mas eu pedirei ao Pai para que mande o outro Consolador. Então, como eu disse no início, e a palavra muito interessante que é a pericorese, nenhum deles deixou de atuar. Enquanto um estava atuando em cena, os outros estavam coagindo, agindo com eles na criação, na questão da formação do homem, na questão do estabelecimento das suas leis, no envio do seu Filho Jesus Cristo, preparando para que o mundo recebesse. É tanto que o apóstolo Paulo diz: e vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Essa plenitude dos tempos, irmãos, não foi trabalhada pelo relógio comum, não foi trabalhada pelo tempo do homem. A plenitude dos tempos diz, na plenitude do tempo de Deus, do agir de Deus. Deus preparou o mundo para receber seu Filho Jesus. E quem esteve presente? O Espírito Santo. Atuando, trazendo, preparando o caminho para que ele esteja lá. E no meio do caminho, só para que a gente possa aqui dizer, no meio do caminho teve uns que morreram, perderam a cabeça, mas a plenitude dos tempos de Deus trouxe Jesus para nós, através da ação do Espírito Santo. E quando foi lá no Pentecoste, cumpriu-se o que Jesus disse em suas orações: o Consolador que estará com vocês para sempre. Esse para sempre quer dizer que aquilo que nós não podemos fazer enquanto seres humanos, quando nossa força acaba, nosso recurso acaba, nosso intelecto acaba, vem a ação do Espírito Santo, clareando a nossa mente, capacitando-nos para a obra, capacitando-nos para entender os mistérios de Deus, para também discernir as estações do tempo. Então o Espírito Santo está conosco para sempre, agindo de várias maneiras. Tem hora que não é necessário eu ter os dons do Espírito Santo, conforme diz lá em Coríntios, mas é necessário eu ter o Espírito Santo na minha vida. E quando for necessário, ele pode me dar o dom da profecia, ele pode me dar o dom da revelação, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de discernimento de espírito, o dom de tudo aquilo que ele acha que a igreja e eu, como membro do corpo de Cristo, possa estar necessitando para que a obra cresça. Então, o Consolador veio para ficar conosco para sempre. Não é por um momento, não é por uma hora, não é por um instante, não é por uma época. A Bíblia diz que ele veio ficar para sempre. Essa foi a promessa de Jesus Cristo para a dispensação da igreja em João 14,16. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, e das manifestações dos dons espirituais.
Está entendendo? Esse é o Espírito de Deus que age no mundo e no ser humano, sustentando. Sabe por que o apóstolo Paulo disse que até hoje a criação geme como aquela que está com dores de parto? Porque nós temos ainda aqui a influência do pecado, o poder do pecado, a manifestação das obras de Satanás no contexto humano, em todo o seu aspecto, físico e espiritual. Mas haverá um dia que teremos a permissão de Deus de vencer toda esta manifestação, não porque nós temos dinheiro, não porque nós temos placa de igreja, não porque nós temos uma conta bancária muito grande, não, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Este é o maior segredo da igreja do Senhor. E aqui eu quero manifestar para vocês um pedido de oração. Peça auxílio ao Espírito Santo, para que Ele nos enche de sua graça e misericórdia para enfrentar os dias negros que virão sobre esta nação. Que tem prenúncios aí que o único problema, a única seta que ainda não foi atirada por completo, a seta maligna do diabo, é a igreja, para atingir a igreja. E nós temos que pedir auxílio ao Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. Se não for pelo Espírito Santo, não adianta curso de teologia, não adianta escola bíblica dominical, não adianta você ter conhecimentos astrofísicos, astronômicos, econômicos, políticos, filosóficos, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida. Porque os dias são maus, os dias são terríveis, mas somente pelo Espírito Santo é que nós teremos a vitória, porque é Ele quem santifica esta igreja, é Ele quem prepara, quem atavia a noiva para o encontro do seu noivo. Portanto, meus amados irmãos, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, na interioridade do ser humano, convencendo-o do seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço do reino de Deus. Este é o glorioso Espírito Santo em nossas vidas. Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela explanação que tivemos nesta manhã. A síntese do tópico 3, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus. A conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo, e estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo Jesus. Nós vamos agora cantar mais um hino, mais um louvor com vozes de júbilo. E após o louvor do Vozes de Júbilo, o pastor Davi estará procedendo com o encerramento da escola bíblica nesta manhã. Para a próxima escola bíblica, para o próximo domingo, nós teremos aí no louvor Varonil. Muito bem. O grupo Varonil estará na próxima escola bíblica cantando os Italita Rodrigues. Muito bem, obrigado. Grupo Varonil e a irmã Thalita Rodrigues estarão louvando. Mais uma vez, saudamos os irmãos nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz. Quando falares comigo, Senhor, não
permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob suas asas se esconde todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Quero entender teus mistérios, estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa a minha família, que a minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador. Que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todas glórias a Jesus, meu Salvador. Que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Irmãos, só para repassar aqui os professores do próximo domingo, o presbítero Irani Benício, na irmã Keila Simé e o pastor João Maria. Estaremos trazendo a explanação da lição número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Agora vamos orar, ouvir aí os avisos com o pastor e encerrar. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e vamos agradecer neste domingo, quando tivemos essa oportunidade de estudar a palavra do nosso Deus e nosso Pai. Continuamos diante do teu altar. Queremos te agradecer e bendizer o teu nome, porquanto a tua graça tem nos alcançado de acordo com a tua vontade. Queremos te agradecer porque tens encaminhado as nossas atividades e atitudes para que o teu reino continue avançando
e alcançando outros limites, outros horizontes para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja, toca em cada coração, estende as tuas mãos para que todos reconheçam a tua soberania em ação para a tua glória e o teu louvor. Nós te pedimos, ó Deus, que durante o dia de hoje sejamos igualmente protegidos pela tua santa mão misericordiosa. Abençoe o culto à noite, os que haverão de chegar para celebrar e bendizer a tua santidade. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe.